Então, só fazendo um adendo aqui, quando ele fala aqui que o recolhimento de qualquer transgressor à prisão sem nota de punição, no artigo 31, publicado em boletim da OM, só poderá ocorrer por ordem das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10 deste regulamento. Os incisos 1 e 2 do artigo 10 do regulamento, ele fala o seguinte: a competência para aplicar as punições disciplinares definida pelo cargo e não pelo grau hierárquico, sendo competente para aplicá-las: 1. O Comando do Exército, a todos aqueles que estiverem sujeitos a este regulamento, e 2. Aos que estiverem subordinados às seguintes autoridades ou servirem sob seus comandos, chefia ou direção: chefe do Estado-Maior do Exército, dos órgãos de direção setorial e de assessoramento, dos comandantes militares de áreas e demais ocupantes de cargo privativo de oficial-general, chefe de Estado-Maior, chefe de gabinete, comandante de unidade, demais comandantes cujos cargos sejam privativos de oficial superior e comandante das demais organizações militares OM com autonomia administrativa, c. subchefes de Estado-Maior, comandante de unidade incorporada, chefes de divisão, seção, escalão regional, serviço e assessoria, ajudantes gerais, subcomandantes e subdiretores, e comandantes das demais subunidades ou de elementos destacados com efetivo menor que subunidade. Parágrafo 1º. Compete aos comandantes militares de área aplicar a punição aos militares da reserva remunerada, reformados ou agregados, que residam ou exerçam atividades em suas respectivas áreas de jurisdição, podendo delegar a referida competência aos comandantes da região militar e aos comandantes de guarnição, respeitadas a precedência hierárquica e observado disposto no artigo 40 deste regulamento. Parágrafo 2º. A competência conferida aos chefes de divisão, seção, escalão regional, ajudante geral, serviço e assessoria limita-se a ocorrências relacionadas com as atividades inerentes ao serviço de suas repartições. Parágrafo 3º. Durante o trânsito, o militar movimentado está sujeito à jurisdição disciplinar do comandante da guarnição em cujo território se encontrar. Parágrafo 4º. O cumprimento da punição dar-se-á na forma do caput do artigo 47 deste regulamento. Então ele fala aqui, que o recolhimento de qualquer transgressor à prisão sem nota de punição publicada em boletim da OM só poderá ocorrer por ordem das autoridades referidas nos incisos. Então foi tratada dos incisos, tá? 1 e 2, que são todos aqueles que eu acabei de ler aqui agora. E no parágrafo único, disposto neste artigo não se aplica na hipótese do parágrafo 2º do artigo 12 deste regulamento. Vamos ver aqui: ou quando houver presunção de crime, embriaguez e uso de drogas ilícitas. Então vamos ver aqui o parágrafo 2º do artigo 12, que não se aplica na hipótese o artigo 31. Estou verificando aqui. Artigo 12. Todo militar que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina deverá participá-lo ao seu chefe imediato por escrito. No parágrafo 2º, ele trata: quando, para a preservação da disciplina e do decoro da instituição, a ocorrência exigir pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar providências imediatas e enérgicas, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando ciência a esta pelo meio mais rápido da ocorrência e das providências em seu nome tomadas. Tá? Então, no parágrafo único, o disposto neste artigo não se aplica na hipótese do parágrafo 2º. Tá? Então, o recolhimento de qualquer transgressor à prisão sem nota de punição publicada em boletim da OM só poderá ocorrer por ordem das autoridades referidas no 1 e no 2 do artigo 10. Né? E o disposto nesse artigo, no artigo 31, que é o recolhimento de qualquer transgressor à prisão, ele não se aplica nessa hipótese aqui, do parágrafo 2º do artigo 12, que trata, como eu já havia dito, quando para a preservação da disciplina e do decoro da instituição, a ocorrência exigir pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar providências imediatas e enérgicas, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando ciência a esta pelo meio mais rápido da ocorrência e das providências em seu nome tomadas. Tá?
Então, o recolhimento de qualquer transgressor à prisão, sem nota de punição publicada em boletim do OM, só poderá ocorrer por ordem das autoridades, né? E não se aplica quando for preso sem ascendência funcional, né? Não pode ser feito o recolhimento do transgressor, ou, como diz na sequência do parágrafo único aqui nos seus itens 1, 2 e 3, presunções de crime, embriaguez e uso de drogas ilícitas. Houver condenação transitada em julgado por crime doloso, comum ou militar. Parágrafo 2º. O licenciamento a bem da disciplina será aplicado também pelo comandante do Exército ou comandante, chefe ou diretor de organização militar aos oficiais da reserva não remunerada quando convocados, no caso de condenação com sentença transitada em julgado por crime doloso, comum ou militar. Parágrafo 3º. O licenciamento a bem da disciplina poderá ser aplicado aos oficiais da reserva não remunerada, quando convocados e praças sem estabilidade, em virtude de condenação por crime militar ou comum culposo, com sentença transitada em julgado, a critério do comandante do Exército ou comandante-chefe ou diretor de OM. Parágrafo 4º. Quando o licenciamento a bem da disciplina for ocasionado pela prática de crime comum, com sentença transitada em julgado, o militar deverá ser entregue ao órgão policial com jurisdição sobre a área em que estiver localizada a OM. Parágrafo 5º. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspirante a oficial e à praça com estabilidade assegurada, de acordo com o prescrito no Estatuto dos Militares. Artigo 33. A reabilitação dos licenciados ou excluídos a bem da disciplina segue o preceito do Estatuto dos Militares e na Lei do Serviço Militar, e sua concessão obedecerá ao seguinte: 1. A autoridade competente para conceder a reabilitação é o comandante da região militar em que o interessado tenha prestado serviço militar por último. 2. A concessão será feita mediante requerimento do interessado, instruído, quando possível, com documento passado por autoridade policial do município de sua residência, comprovando o seu bom comportamento como civil nos 2 últimos anos que antecederam o pedido. 3. A reabilitação ex officio poderá ser determinada pela autoridade relacionada no inciso 1 do artigo 10º deste regulamento, ou ser proposta independentemente de prazo, por qualquer outra autoridade com atribuição para excluir ou licenciar a bem da disciplina. 4. Quando o licenciamento ou a exclusão a bem da disciplina for decorrente de condenação criminal, com sentença transitada em julgado, a reabilitação estará condicionada à apresentação de documento comprobatório da reabilitação judicial, expedido pelo juiz competente, e 5. A autoridade que conceder a reabilitação determinará a expedição do documento correspondente à inclusão ou reinclusão na reserva do Exército, em conformidade com o grau de instrução militar do interessado. Seção 2. Da aplicação. Artigo 34. A aplicação da punição disciplinar compreende: 1. Elaboração de nota de punição de acordo com o modelo do anexo 2. 2. Publicação no boletim interno da OM, exceto no caso de advertência. E 3. Registro na ficha disciplinar individual. Parágrafo 1º. A nota de punição deve conter: 1. A descrição sumária, clara e precisa dos fatos. 2. As circunstâncias que configuram a transgressão, relacionando-as às prescritas neste regulamento. E 3. O enquadramento que caracteriza a transgressão, acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor para as praças e com o cumprimento da punição disciplinar. Parágrafo 2º. No enquadramento serão mencionados: 1. A descrição clara e precisa do fato, bem como o número da relação do anexo 1 no qual este se enquadra. 2. A referência aos artigos, parágrafos, incisos, alíneas e números das leis, regulamentos, convenções, normas ou ordens que foram contrariadas ou contra os quais
tenha havido omissão, no caso de transgressões a outras normas do ordenamento jurídico. 3. Os artigos, incisos e alíneas das circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de exclusão ou de justificação. 4. A classificação da transgressão. 5. A punição disciplinar imposta. 6. O local para o cumprimento da punição disciplinar, se for o caso. 7. A classificação do comportamento militar em que o punido permanecer ou ingressar. 8. As datas do início e do término do cumprimento da punição disciplinar. E 9. A determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outras autoridades. Parágrafo 3º. Não devem constar na nota de punição comentários deprimentes ou ofensivos, permitindo-se, porém, os ensinamentos decorrentes, desde que não contenham alusões pessoais. Parágrafo 4º. A publicação em boletim interno é o ato administrativo que formaliza a aplicação das punições disciplinares, exceto para o caso de advertência, que é formalizada pela admoestação verbal do... Então, repetindo o parágrafo 4º aqui, a publicação em boletim interno é o ato administrativo que formaliza a aplicação das punições disciplinares, exceto para o caso de advertência, que é formalizada pela admoestação verbal ao transgressor. Parágrafo 5º. A nota de punição será transcrita no boletim interno das OM subordinadas à autoridade que impôs a punição disciplinar. Parágrafo 6º. A ficha disciplinar individual, conforme modelo constante no anexo 6º, é um documento que deverá conter dados sobre a vida disciplinar do militar, acompanhando-o em caso de movimentação da incorporação ao licenciamento ou a transferência para a inatividade, quando ficará arquivada no órgão designado pela força. Parágrafo 7º. Quando a autoridade que aplicar a punição disciplinar não dispuser de boletim, a publicação deste deverá ser feita mediante solicitação escrita no boletim do escalão imediatamente superior. Parágrafo 8º. Caso, durante o processo de apuração da transgressão disciplinar, venham a ser constatadas causas de exclusão ou de justificação, tal fato deverá ser registrado no respectivo formulário de apuração de transgressão disciplinar e publicado em boletim interno. Artigo 35. O julgamento e aplicação da punição disciplinar devem ser feitos com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que ela se inspira no cumprimento exclusivo do dever, na preservação da disciplina e que tenha em vista o benefício educativo do punido e da coletividade. Artigo 36. A publicação da punição disciplinar imposta ao oficial ou aspirante oficial, em princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser em boletim ostensivo se as circunstâncias ou a natureza da transgressão assim o recomendarem. Artigo 37. A aplicação da punição disciplinar deve obedecer às seguintes normas. 1. A punição disciplinar deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites. A. Para transgressão leve, de advertência até 10 dias de impedimento disciplinar inclusive.